Sabe que tem uma história muito curiosa dos anos 90. O famoso roqueiro australiano, o Nick Cave, ele morava aqui em São Paulo. E aí, do nada, ele simplesmente fez as malas e foi embora do país. Uhum, eu lembro dessa história. Pois é, e o motivo que ele deu na época é, tipo, algo que dá um verdadeiro nó na cabeça de qualquer brasileiro. Porque ele não fugiu da violência, ele não fugiu da inflação maluca da época. O quê? Ele foi embora porque os brasileiros eram, nas próprias palavras dele, excessivamente amigáveis. Mentira? Caramba! Sim, a sociabilidade constante, as visitas de surpresa, aquela necessidade de contato físico, sabe? Aquilo era absolutamente sufocante para um estrangeiro que estava acostumado com aquela distância fria e mais respeitosa da Europa. Nossa, faz todo sentido pensando por esse lado. E é justamente com essa imagem um pouco cômica que a gente abre a nossa investigação de hoje, com toda aquela energia do nosso Brasil em Foco. Porque a nossa missão de hoje não é só, tipo, rir das caras de desespero que os gringos fazem ao provar as nossas comidas. Que são ótimas, por sinal. Com certeza. Mas a ideia é entender o que essa perplexidade quase infantil deles revela sobre as engrenagens invisíveis da nossa própria identidade, para quem nos ouve sempre aqui. E olha, esse caso do Nick Cave, ele ilustra perfeitamente uma fratura monumental, sabe? Entre a propaganda que o Brasil exporta lá para fora e a realidade nua e crua de operar no nosso tecido social no dia a dia. Com certeza. E o material que a gente tem hoje está incrível, né? Demais. A gente tem sobre a mesa um material riquíssimo para dissecar. Estamos cruzando dados de guias migratórios atualizados para nômades digitais agora de 2026, como os da Get Brasil Visa e da Cirelo. Uhum. E juntando isso com artigos comportamentais bem interessantes da revista Veja e do portal GL10, e claro, para dar aquele peso sociológico, a gente vai costurar essas reações viscerais dos estrangeiros. Aqueles vídeos maravilhosos do YouTube, né? Exato. Vídeos de canais como o QMQ, com um estudo acadêmico bem denso da editora Peter Lang, chamado Identities of Migration, que foca na imigração haitiana. Certo, então vamos desempacotar tudo isso. Porque esse abismo, tipo, entre o folheto de turismo e a vida real é o nosso ponto de partida. Tem um portal, Os Segredos do Mundo, que lista de forma brilhante o que eu chamaria de pacote básico de ilusões com o qual o estrangeiro desembarca aqui. O famoso cartão postal mental, né? Total. Na cabeça do gringo médio, o brasileiro, tipo, já nasce sabendo sambar perfeitamente, vive 90% do tempo de frente para o mar com uma caipirinha na mão. Quem dera. E habita, né, o país do otimismo inabalável, onde preconceito racial ou social simplesmente não existe. É tipo uma utopia tropical desenhada a dedo. Pois é, e essa utopia tem até um nome acadêmico muito preciso. Aquele estudo que eu mencionei, o Identities of Migration, sobre os haitianos, ele descreve isso como a representação primária. Tá, e o que seria isso exatamente? É a narrativa oficial, sabe? É literalmente o cartão postal que o migrante consome antes de colocar os pés no avião. E o problema central da migração, que o estudo explora muito a fundo, é que essa representação primária não sobrevive à primeira tentativa de alugar um apartamento. Nossa, sim, ou abrir uma conta no banco. Exatamente. O choque de realidade é imediato. Então, quando o estudo fala de representações secundárias, a gente está falando daquele momento doloroso em que a lua de mel acaba. E o estrangeiro dá de cara com o muro de concreto da nossa burocracia. E das nossas contradições sociais também, né? A transição da representação primária para secundária, que eles chamam de contra-representação, é brutal. Imagino. Os imigrantes haitianos, por exemplo, eles chegam esperando aquele abraço da democracia racial e do povo super acolhedor. Mas o estudo detalha como eles esbarram num mercado de trabalho que os marginaliza, sabe? E num preconceito bem velado que o brasileiro jura de pé junto que não tem. É, aquela coisa de aqui todo mundo é igual, mas na prática... Na prática, a identidade do país se estilhaça para eles. E aí o estrangeiro precisa reconstruir isso através de uma negociação diária com problemas estruturais muito severos. O acolhimento até existe, mas ele é cheio de catracas invisíveis, entende? E, nossa, por falar em catracas...
Esse choque urbano diário rende umas observações geniais nas fontes. Tem o caso do blogueiro francês, o Olivier Teboul, que foi mencionado num artigo do GLDs. Ele tocou numa ferida muito cômica da nossa psique. O que ele disse? Ele aponta que o brasileiro tem a firme convicção de que inventou o trânsito ruim, as obras públicas que atrasam uma década e a corrupção política. Nossa, total. É como se a gente tivesse, tipo, uma espécie de copyright imaginário sobre o caos urbano, sabe? A gente trata o nosso sofrimento burocrático como se fosse um patrimônio nacional exclusivo. Ninguém sofre mais que a gente. O Olivier captou ali o núcleo perfeito do nosso complexo de vira-lata. Mas ele adiciona uma camada de análise que nós mesmos raramente fazemos sobre nós mesmos. Que é qual? O gringo percebe que o brasileiro é o crítico mais implacável do próprio sistema. A gente fala mal do Brasil com uma ferocidade impressionante. Ah, o dia inteiro. Mas o paradoxo que buga a mente do estrangeiro é a nossa reação quase alérgica se um francês ou um americano ousar concordar com a gente. Mentira, é bem isso. Se o gringo falar mal, a gente vira patriota na hora. Exato. O brasileiro odeia o sistema, mas protege a terra e a cultura de qualquer crítica externa, com um nacionalismo feroz. É fascinante. É um bairrismo de defesa instantâneo, né? Mas vamos descer do nível acadêmico para o nível da calçada, porque o primeiro contato do gringo com o nosso comércio desvenda uma esquizofrenia fascinante. A revista Veja destaca o pânico absoluto dos estrangeiros com aquela instituição sagrada brasileira chamada comanda individual. Nossa, a comanda da padaria? Sim, porque pensa bem. Na Europa ou nos Estados Unidos, a pessoa entra num pub, pede a bebida no balcão, paga e leva. Acabou. Aqui, um segurança te entrega um pedaço de papelão na porta que você precisa proteger com a própria vida. Exatamente. Se perder a comanda, você paga uma multa estratosférica de R$500. Pro gringo, receber um crachá de controle para conseguir comer um pão de queijo é um conceito completamente alienígena. E a comanda individual é um sintoma maravilhoso para a gente analisar. Porque, olha só, por que uma sociedade que se orgulha tanto de ser a mais calorosa e afetuosa do mundo exige uma infraestrutura de controle militar com catracas eletrônicas para vender um shopping? É uma boa pergunta. Isso revela o nosso paradoxo de confiança. O brasileiro tem um nível altíssimo de confiança no grupo íntimo. Na família, nos amigos, o brasileiro dá vida. A gente confia de olhos fechados. Mas o nível de confiança institucional, a confiança naquele indivíduo anônimo que divide o espaço público com a gente é quase zero. A comanda existe porque o pressuposto oculto do nosso comércio é de que se houver uma mínima brecha no sistema, alguém vai tirar vantagem. Nossa, é literalmente a presunção de culpa na porta da padaria. E o pior é que o desespero deles não para na catraca, não. O caixa do estabelecimento é outro palco de terror. O pânico crônico da falta de troco. Isso. As fontes trazem relatos de gringos perplexos porque eles tentaram, pagar um café de R$10 com uma nota de 50. Um crime hediondo no Brasil. Exatamente. O atendente olhou para eles com ódio puro. Eles não entendem a dinâmica, sabe? Lá fora, o problema do troco é problema da loja, o lojista que se vire. No Brasil, a responsabilidade de viabilizar a transação financeira magicamente é transferida para o cliente. Tem um estrangeiro no artigo da Veja que chega a perguntar com uma curiosidade genuína se a Casa da Moeda do Brasil simplesmente não fabrica moedas suficientes. É muito bom. E a resposta, estruturalmente falando, é que a inflação histórica do Brasil moldou até hoje a forma como o dinheiro vivo circula. Ou, no caso, deixa de circular, né? Na nossa economia informal. Sim, a gente ainda tem trauma da inflação. Mas sabe o que eu acho revelador? O quê? Como essa rigidez extrema nas regras do comércio desaparece completamente quando a gente passa para o território onde o brasileiro exerce a sua maior soberania. A mesa de jantar. A mesa de jantar. Lá, o Manual de Regras Internacional é rasgado em praça pública. Com certeza. E a gente pode começar pela Primeira Guerra Mundial da culinária, né? A disputa pelo abacate. Nossa, o abacate é um clássico. Porque, para um americano, abacate é sinônimo de guacamole. É servido com sal, limão, pimenta, come com nachos, é estritamente salgado. Aí a Veja relata as caretas de horror que eles fazem quando um brasileiro, bem inocentemente, amassa um abacate maduro e joga 3 colheres de açúcar,
E o golpe final? Sim, e para pânico geral da nação estrangeira, cobre tudo com leite condensado. Para eles é o apocalipse. Eles encaram aquilo como uma heresia culinária abominável, até experimentarem a primeira colherada e, na maioria das vezes, se renderem em segredo. E a questão do abacate não é só uma inversão boba de ingredientes. O francês, o Olivier Teboul, ele faz uma leitura sociológica disso. Ele diz que no Brasil a comida doce é violentamente doce e a salgada é intensamente salgada. É o 8 ou o 80. Exato. O estrangeiro percebe que o nosso paladar não busca aquele equilíbrio sutil europeu, sabe? Nós buscamos a intensidade máxima da experiência em tudo. E essa intensidade não tem o menor respeito pelas tradições dos outros, né? O canal do YouTube QMQ, que acompanha essas reações dos gringos morando aqui, é uma mina de ouro sobre isso. Eu adoro os vídeos deles. Tem o caso do Francis Pocabanes. Ele oscila tipo entre a indignação patriótica e o encanto secreto com o que o brasileiro faz com o croissant. Ah, o croissant brasileiro é maravilhoso. Porque na França, a massa folhada do croissant é intocável. No máximo, você aceita ali uma manteiga. Aqui, a filosofia do brasileiro é muito clara. Se a massa tem um buraco, a gente recheia. A gente recheia. Coloca frango, catupiry, 4 queijos, chocolate, doce de leite. E essa heresia avança com força para a Itália também. A pizza? Meu Deus! Tem uma italiana do mesmo canal que quase precisa de atendimento médico ao tentar processar o conceito daquelas pizzarias bate-papo ou similares. Explicaram para ela que existe uma pizza gigante, meio a meio, normal. Mas que num único disco, o brasileiro consegue colocar 5 sabores diferentes. E não para por aí. Não, tem uma borda recheada de cheddar e no centro da pizza repousa tranquilamente um frango assado inteiro cercado de batata frita. A mente dela deve ter derretido. Totalmente. Tentando encontrar uma lógica estrutural naquilo. E a gente não pode esquecer da nossa apropriação do leste europeu. O famoso estrogonofe da discórdia. Exato. A russa Olga descobre da pior maneira que o estrogonofe brasileiro não tem absolutamente nada a ver com o prato original dela. É outra comida. Sim, lá na Rússia é carne bovina, mostarda forte, um creme azedo super específico e servido com purê de batata. O nosso tem frango, creme de leite de caixinha, molho de tomate ou ketchup e a invenção suprema da humanidade. A montanha de batata palha por cima. A montanha de batata palha. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para a nossa análise. Porque se a gente observar os relatos, a culinária brasileira funciona quase como um software de código aberto, entende? Gostei da analogia. A gente pega o código-fonte original de um país, joga o manual do usuário no lixo e instala tipo 10 plugins de sabor que fazem sentido para nossa realidade climática e emocional. Cara, essa analogia do código aberto traduz perfeitamente um conceito modernista muito famoso nosso, do Oswald de Andrade. A antropofagia cultural. Olha só, verdade. O que o gringo está presenciando lá na pizzaria, vendo aquele frango no meio, não é apenas uma receita alterada. É um mecanismo psicológico profundo de sobrevivência e de afirmação cultural. Como assim? O Brasil engole a influência externa, mastiga só as partes que interessam pra gente, mistura com a nossa fartura e intensidade e devolve para o mundo algo muito mais calórico, caloroso e exagerado. Nós nos apropriamos do mundo para não sermos engolidos por ele, sabe? Nossa, muito profundo isso. E faz todo sentido. Porque essa capacidade formidável de instalar plugins na pizza é exatamente o mesmo mecanismo psicológico que a gente usa para instalar pessoas desconhecidas nas nossas vidas sociais. Sem dúvida. Se a comida transborda os limites da receita, a nossa sociabilidade transborda os limites do indivíduo. Voltando àquele choque inicial do roqueiro Nick Cave, os estrangeiros simplesmente não sabem lidar com a eliminação das barreiras pessoais. É muito para eles. O Olivier Teboul, o francês, ele conta que saiu do aeroporto lá em São Paulo e antes de chegar no hotel, ele já tinha na agenda do celular, 3 números de telefone de completos desconhecidos. Pessoas dizendo, qualquer coisa me liga, a gente faz um churrasco. O clássico aparece lá em casa. Isso. A cultura de sempre cabe mais um ou bota mais água no feijão é super acolhedora pra gente. Mas para um gringo que planeja a vida social dele com 1 mês de antecedência, isso parece uma invasão de privacidade assustadora.
É que o capital social no Brasil é a nossa principal moeda de troca. Como as instituições falham, nós resolvemos problemas através de contatos, do quem indica. Exato. No entanto, o custo dessa proximidade constante é um fenômeno linguístico e comportamental que enlouquece qualquer americano ou europeu. Qual? A nossa absoluta incapacidade física e moral de dizer a palavra não diretamente para um convite. Nossa, os vídeos no YouTube detalham o desespero deles com isso. Porque, olha só, se alguém convida um brasileiro para uma festa chata, em vez da pessoa dizer não, obrigado, não tô afim de ir, o brasileiro ativa um modo de defesa diplomática. E solta a frase mágica. Solta qualquer coisa eu passo aí. Ou o lendário, vamos marcar. O vamos marcar é fatal. E o gringo inocente que só entende a linguagem de forma literal, né? Ele fica lá em casa no sábado à noite, esperando a pessoa passar aí, ou manda mensagem na segunda-feira para marcar mesmo a saída. E não faz a menor ideia de que vamos marcar é a forma mais educada que a gente inventou para dizer que algo nunca vai acontecer no plano terreno. É sensacional. E se a gente explorar a psicologia social por trás dessa incapacidade, o abismo cultural fica super evidente. Porque, em culturas anglo-saxônicas ou germânicas, o tempo é o recurso mais valioso do ser humano. Tempo é dinheiro, né? Exato. Portanto, a clareza e a objetividade são as maiores formas de respeito que você pode ter por alguém. Dizer não rapidamente economiza o tempo do outro. Faz sentido. Já no Brasil, a prioridade absoluta não é o tempo, é a manutenção da harmonia social. O relacionamento interpessoal está acima de tudo. A gente não quer magoar ninguém. Pois é. Um não direto é codificado na nossa cultura como uma rejeição pessoal, uma agressão ao afeto daquela pessoa. Então, essa dança do talvez, do vamos ver, serve como um amortecedor para não quebrar a conexão emocional. E, nossa, esse amortecedor se estica muito para nossa relação com o relógio e com o espaço também. O conceito de pontualidade brasileira é basicamente uma obra de ficção interativa para eles. Totalmente flexível. A Veja menciona o clássico drama da festa. Se o convite diz que o evento começa às 21 horas, o alemão ou o holandês, ele vai lá e toca a campainha às 21 em ponto. E qual é a cena que ele encontra? O anfitrião de toalha secando o cabelo, com a casa ainda toda bagunçada, porque o brasileiro lê 21 horas e entende automaticamente que a festa, de fato, começa perto das 22h30. Chegar no horário exato é considerado um erro social gravíssimo, porque você flagra os donos da casa despreparados. O que nos leva à forma como o brasileiro ocupa os espaços públicos de lazer, que também tem um fuso horário e uma regra própria. O comportamento na praia é um excelente laboratório disso. Com certeza. Para um europeu, ir à praia tem uma função prática. O cara chega, tira a roupa, dá aquele mergulho gelado de 15 minutos por questões de saúde, se seca e vai embora. Enquanto para o brasileiro a praia é a transferência literal da sala de estar para a areia, né? É um evento de 10 horas de duração. A família chega cedo, monta aquelas tendas gigantes, estabelece uma infraestrutura super complexa de caixas térmicas e cadeiras. Um acampamento. E o gringo fica maravilhado observando as pessoas lagarteando no sol. Tipo, literalmente girando a cadeira ao longo do dia para acompanhar o movimento de rotação da Terra e não perder um único raio de sol. É muita dedicação. E no fim da tarde vem a maior prova de fluidez do espaço público. O brasileiro levanta e volta andando pela calçada da cidade, passa na padaria, pega o ônibus, tudo isso vestindo apenas uma sunga ou um biquíni molhado. Para eles, as fronteiras do que é privado e do que é público simplesmente não existem no litoral. E olha, essa fluidez toda, essa capacidade de adaptação extrema, seja na praia, na pizza ou no horário da festa, ela é inegavelmente encantadora, sabe? Com certeza, é o nosso charme. Mas ela mascara uma necessidade muito real de sobrevivência. A vida prática no Brasil exige essa elasticidade mental porque as nossas instituições são duras e ineficientes. E isso nos lança de cabeça no grande choque contemporâneo que estamos vivendo agora, nesse ano de 2026. Que é a invasão da burocracia na vida dos nômades digitais, né? Exatamente. Esse é o ponto onde o choque cultural vira um choque de sobrevivência mesmo.
Se a gente olhar para os dados imigratórios recentes das agências Jets Brasil Visa e da Cirelo, o Brasil está vivendo uma explosão no recebimento de estrangeiros trabalhando remotamente. Uma invasão gringa? Os pedidos para aquele visto Vitem 14, o famigerado visto de nômade digital, eles dispararam absurdos, 340%. E o atrativo é óbvio, né? Eles comprovam uma renda mensal ali de $1.500, o que, para um programador americano ou europeu, é dinheiro de pinga. É truco. Em compensação, eles ganham uma internet de fibra ótica excelente, um clima tropical e o que eles chamam de geoarbitragem. A geoarbitragem é o santo graal do trabalhador remoto de hoje. Consiste basicamente em ganhar o seu salário numa moeda muito forte, tipo o dólar, e gastar o seu custo de vida numa economia com a moeda desvalorizada. Multiplica o dinheiro. Para eles, o custo de vida no Brasil chega a ser 60% menor do que pagar o aluguel de uma caixa de sapatos em Londres ou em Nova York. É um salto imediato no padrão de vida deles. Só que aí tem um porém, né? Nós acenamos com a caipirinha barata e o visto fácil, mas a gente esqueceu de anexar no e-mail deles a nossa temida taxa de sobrevivência burocrática. Faltou avisar. Mas a realidade bate a porta com a força de um martelo. Os guias relatam a frustração imensa deles quando um MacBook quebra, por exemplo, e aí eles descobrem que, por causa das taxas de importação absurdas, comprar um eletrônico básico no Brasil custa o dobro do que custaria na Europa. Aquela economia do aluguel vai pro ralo na primeira ida ao shopping. Exatamente. E pior, tem um embate com o sistema no dia a dia. A agonia do sistema. Aquele artigo do portal GL10 capta perfeitamente a perplexidade do estrangeiro diante da frase mais repetida do Brasil. Qual? O sistema está fora do ar. Essa mesma. Para um gringo que está acostumado com processos que seguem um fluxograma rigoroso, se o sistema cai, a vida dele congela. Ele não sabe o que fazer. No Brasil, não. Se a maquininha de cartão trava na padaria, o brasileiro já saca um aplicativo, faz uma transferência direta, manda o comprovante por WhatsApp para a tia do caixa e vai embora com o pão. Tudo resolvido em 10 segundos. O gringo não tem essa fluidez. E as agências chegam a mencionar o pavor real que eles sentem ao ter que lidar com instituições que são lendárias pela lentidão, tipo a Polícia Federal para renovar papéis ou o incompreensível Detran. Nossa, o Detran assusta até a gente. Mas olha, eu acho que o maior abismo financeiro para o nômade digital recém-chegado hoje é a exclusão tecnológica que eles sofrem com o Pix. É verdade, o Pix mudou o jogo. O Brasil avançou tanto nessa digitalização do dinheiro que o gringo, que achava que vinha para um país atrasado, descobre que os cartões de crédito internacionais dele, super chiques, são completamente inúteis na praia. Não compram um mate. Não compram. O vendedor ambulante de queijo coalho só aceita Pix. A padaria prefere Pix. E para ter o Pix, o sistema exige que você tenha a chave mestra da cidadania brasileira, o famigerado CPF. E tirar o CPF não é fácil para eles. Não é. Sem esse CPF de 11 dígitos, o nômade digital se transforma num fantasma financeiro caminhando por Ipanema ou pela Vila Madalena, cheio de dólares na conta, mas incapaz de comprar uma água de coco na esquina. É nesse exato momento que o famoso jeitinho brasileiro deixa de ser uma curiosidade engraçada e passa a ser uma exigência absoluta de sobrevivência. Como assim? O estrangeiro percebe que o jeitinho, que é frequentemente demonizado e associado à corrupção... E muitas vezes é mesmo. Sim, mas na base da sociedade, ali no dia a dia, ele é uma ferramenta altamente sofisticada de flexibilidade cognitiva. O brasileiro vive num país desenhado por regras muito rígidas que simplesmente não funcionam na prática. A gente vive improvisando. Exato, o jeitinho é o desvio criativo que nós construímos para fazer a roda continuar girando apesar da burocracia do Estado. O nômade digital entra em curto-circuito porque ele não foi treinado desde criança para pensar fora das linhas do fluxograma institucional. É um curto-circuito que, nossa, se estende até para hábitos de higiene e de controle de espaço que eles não conseguem processar de jeito nenhum. A Veja e o GL10 listam duas coisas que quebram a cabeça deles no cotidiano. A primeira é a figura folclórica do nosso flanelinha. O flanelinha buga o cérebro deles. Buga muito. O gringo estaciona o carro alugado dele numa via pública, normal, e do nada surge uma pessoa com um pano na mão dizendo que vai dar uma olhada no carro.
O cérebro do europeu processa informação e não entende nada. Tipo, a rua não é do governo. Para que esse homem trabalha? Por que eu tenho que pagar? E, principalmente, se ele diz que vai vigiar, por que ele nunca tá lá quando eu volto para pegar o carro? É um mistério insolúvel para eles. É um arranjo social impossível de traduzir para qualquer outro idioma. E a tolerância ao flanelinha, assim como aquela comanda da padaria que a gente falou, revela como nós privatizamos a segurança de maneiras muito informais, justamente por conta da ineficiência do Estado. O estrangeiro esbarra nisso e fica paralisado. Mas a barreira cultural definitiva, o grande choque higiênico que separa nós de eles, acontece num local muito mais privado. O banheiro, né? O banheiro. O fatídico lixinho de banheiro. Cara, o gringo vem lá do hemisfério norte, onde a infraestrutura de encanamento foi projetada para que o papel higiênico seja descartado diretamente no vaso sanitário, e ele vai embora. Tudo lindo e civilizado. Aí, quando ele entra num banheiro brasileiro e se depara com um pequeno cesto ao lado do vaso, contendo papéis usados, a reação imediata deles é de puro horror. Eles encaram aquilo como a prática mais anti-higiênica e insalubre do universo. E com razão, se você pensar bem, né? Pois é. A Veja relata que os brasileiros precisam literalmente dar palestras sobre a diferença de espessura e pressão do sistema de esgoto nacional, e explicando que, se jogar no vaso, vai entupir tudo, vai transbordar. A gente vira engenheiro hidráulico. Exatamente. Mas mesmo com a explicação técnica, eles se recusam a aceitar e acham que a gente simplesmente gosta de acumular lixo no banheiro. E olha, no polo oposto, eles acham completamente bizarro que o brasileiro escove os dentes 3 vezes ao dia e, pior, escovar os dentes nas pias coletivas dos escritórios depois do almoço, puxando assunto com a boca cheia de espuma. Cara, esse detalhe do cesto de lixo é para mim a metáfora perfeita para o nosso mergulho nos materiais de hoje. É mesmo? Por quê? Porque nós normalizamos o cesto de lixo por causa de uma falha de infraestrutura muito profunda e isso se tornou um costume inquestionável para a gente. Quando o estrangeiro aponta o dedo, completamente em choque, para essas nossas bizarrices culinárias, para os nossos hábitos de praia infinitos ou para o pânico com o Detran, ele funciona como um espelho. Exato. Ele funciona como um contraste necessário. Ele nos força a olhar para as engrenagens da nossa própria sociedade, fazendo a gente enxergar os absurdos que engolimos todos os dias sem nem mastigar. Então, amarrando todas essas pontas incríveis que a gente trouxe hoje, o que o estudo dos migrantes, o choque do abacate e esse boom dos nômades digitais nos ensinam de verdade sobre quem somos? É a grande pergunta. Encarar o Brasil pelos olhos desses gringos confusos é um exercício brutal de autoanálise para quem está acompanhando a gente. Revela que habitamos um país administrativamente caótico, sim, que exige uma resistência psicológica imensa só para pagar um boleto, mas que, ao mesmo tempo, oferece um nível de intensidade afetiva e criativa que vicia qualquer um. O Brasil frustra os algoritmos e os estrangeiros, mas é inesquecível justamente porque a gente se recusa a caber numa planilha europeia. É muito bonito pensar assim. E esse exercício de empatia reversa valida a incrível resiliência de quem nos ouve agora. Todo mundo que acompanha essa nossa conversa realiza diariamente uma ginástica mental olímpica para conectar todos esses pontos da vida brasileira. Tem que ser atleta, né? Tem que ser. Abraçar o desconhecido, driblar o sistema quando ele está fora do ar, adaptar a cultura e seguir em frente. A riqueza do nosso país reside exatamente na força vital dessa capacidade inesgotável de adaptação do nosso povo. O que nos deixa com uma provocação fascinante para levarmos daqui hoje. Nós vimos como o Brasil tem essa vocação antropofágica voraz. Nós pegamos a cultura estrangeira, enchemos de catupiry e transformamos em algo puramente nosso. A pizza com bordinha de coxinha. Exato. Mas agora, em 2026, a gente está recebendo milhares de nômades digitais de países super ricos, ganhando em dólares, que estão se instalando nos nossos bairros e trazendo os próprios costumes deles de mais isolamento e eficiência gelada. É um choque inevitável. Se a gente pensar a longo prazo, na próxima década, quem vai devorar quem? Será que o volume de dólares e a cultura deles vai acabar pasteurizando as nossas cidades?
tornando os bairros mais frios e inacessíveis? Ou será que o campo gravitacional do Brasil é tão forte e sedutor que nós vamos, no final das contas, ensinar todos esses gringos a comer estrogonofe de frango com batata palha e a soltar um vamos marcar sem a menor intenção de ir? Olha, esse é o grande teste de força da nossa cultura nessa era do trabalho remoto global. Fica aí a reflexão profunda para nossa audiência sobre qual será o resultado dessa fusão no futuro das nossas cidades. Fica aí o desafio: olhar pelo retrovisor do choque cultural para entender para onde a gente está dirigindo. Muito obrigada pela companhia a cada um de vocês que reservou esse tempo para estar conosco em mais este mergulho profundo. Valeu, pessoal! Esperamos que a jornada pelas estranhezas e maravilhas do nosso país tenha sido tão reveladora e divertida para quem nos acompanhou quanto foi para nós construir este episódio de Brasil em Foco. Continuem questionando o que parece normal. Até a próxima investigação pelas engrenagens do nosso mundo.